Som A. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, amados. Amém. Você que está conosco aí hoje aí, para a gente fazer essa live dos homens, onde nós vamos falar, incentivando os homens com um propósito. E nós queríamos conversar um pouco com você hoje aí nesse tema, nesse texto, para que a gente pudesse aprender algo de Deus aí no nome de Jesus. Se você quiser fazer alguma pergunta aí, faça. Se você quiser pedir oração aí, peça oração. A gente vai parando no meio do caminho e vai orando e clamando por você aí, pedindo pela sua vida, pela sua história aí no nome de Jesus. Antes de nada, irmãos, deixa eu orar. Vamos orar então? Vamos começar orando aí em nome de Jesus, pedindo graça de Deus e bênção de Deus sobre a nossa vida aí no nome de Jesus. Amado Deus, nós louvamos o Teu nome e engrandecemos ao Senhor. Que o Senhor venha estar sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, ministrando, trazendo direção, Senhor, sobre nós nesse dia. Ó Deus querido, que o Senhor encha as nossas vidas de Ti, Senhor, com a Tua presença. E que o Senhor nos inspire nesta noite, Senhor, a falar com o Teu povo, Senhor, de uma conversa, uma maneira diferente. Seja conosco nesse dia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças e paz, irmão Jô, Marcão, Priscila. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos juntos aí até umas 9 horas, pedindo graça de Deus aí. Tá bom a voz aí? Dá para ouvir bem? O irmão Júnior está conosco hoje, mas ficou enfermo aí, não pôde vir. Está com dor na coluna. Que Deus cure a coluna dele aí em nome de Jesus. Que Deus abençoe ele. Que Deus dê graça naquela coluna dele ali, ele possa ser abençoado e ser curado em nome de Jesus nessa noite. Amado, é gostoso estar aqui. É uma programação que nós estamos começando a fazer. Nós pedimos sua oração, que você possa estar conosco, nos abençoando. Legal, o som tá bom. Então, para a gente poder estar conversando aí a respeito das coisas de Deus, da presença de Deus, ainda nesse tempo de pandemia, muita gente ficando em casa, muita gente não querendo sair, e que a gente possa então aprender a passar, a usar essa ferramenta que Deus tem nos dado, nos permitido usar, que é o Facebook, o YouTube, para que a gente possa alcançar vidas de pessoas aí. Irmão, se o Igor está com a gente aqui também, para a gente poder começar, se ele quiser dar um alô para vocês aí, dê um alô aí para o pessoal aí. Graça e paz, igreja. Graça e paz, irmão Marcos, Priscila. Deus abençoe a cada um de vocês. E é bom estar nos assistindo, estar conosco, uma conversa diferente, debate diferente, na graça de Deus. Uma segunda-feira, iniciar a semana com uma palavra de força, de coragem para você, para a sua vida, para a sua família. E que esse tempo de pandemia, que nós possamos ser forte, corajoso para enfrentar tudo isso. Amém? Amado, o texto que eu queria ler nessa noite está lá em Josué. Nós vamos falar um pouco sobre Josué, alguns textos aqui, alguns versos, capítulos aqui do livro de Josué. Então eu queria estar lendo aí o verso 7 do capítulo 1, onde Deus diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te deu. Não desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O tema que nós colocamos para essa noite, incentivando homens com propósito. A gente acredita, irmãos, que todo mundo tem um propósito. Todos os homens têm um propósito. Deus colocou um propósito na nossa vida, na nossa história, para que a gente possa fazer para Ele. Para que a gente possa trabalhar na vida da igreja, na vida de pessoas. Eu vejo que Deus não escolheu a gente simplesmente por nascer, morrer, mas Ele tem um propósito na vida de cada um e a gente precisa aprender quais são esses propósitos de Deus, sabe? Entender quais são esses propósitos de Deus, mesmo que ele seja duro, seja sofrido, é o propósito que Deus tem colocado para as nossas vidas. E eu penso que quando se fala em incentivo, Deus é o nosso maior incentivador. Ele é o que mais incentiva, o que mais nos impulsiona
é o que mais nos provoca a fazermos as coisas dele, que nos coloca para frente, sabe, que nos faz andar para que a gente possa caminhar na direção dele, porque é propósito dele trabalhar na vida de cada um, de cada homem. Se nós falarmos de homens, então, nós somos o sacerdote do lar, nós somos o líder, nós temos um monte de coisa aí que Deus colocou sobre os nossos ombros e que nós muitas vezes fugimos. Tem pessoas que fogem disso, mas é propósito de Deus para que a gente possa ver a nossa família ser abençoada, nosso casamento ser abençoado, para que a gente possa ver pessoas sendo abençoado, o reino de Deus sendo abençoado. Então, Deus nos colocou com propósito. E nós precisamos aprender e entender os propósitos de Deus que Deus tem para a gente. Então, o maior incentivador de que a gente possa fazer a obra de Deus, de que a gente possa crescer, de que a gente possa chegar lá, eu creio que o maior incentivador é Deus. Primeiramente Ele, porque Ele sabe da nossa vida, Ele sabe de toda a nossa capacidade que nós temos de fazer as coisas. A gente olha lá no Novo Testamento, Deus separando algumas coisas para alguns homens, alguns eles dão 5 talentos, outro dá 10 talentos, outro dá 3 talentos, segundo a capacidade de cada um. Então, segundo a capacidade que nós temos e que Deus sabe que nós temos, Ele nos dá, para que a gente possa granjear, trabalhar e alcançar mais coisas diante do Senhor e mais propósitos diante de Deus. Então, eu vejo que nós temos um propósito de Deus na nossa vida, e Ele sabe fazer essas coisas acontecer no nosso coração, e nós precisamos aprender. Sabe, quando a gente começa a ler esse texto aqui, lá no verso 1, Deus vai dizendo assim para Moisés: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, o seguinte: meu servo morreu, e agora? Moisés morreu. Moisés era o líder, Moisés era o cabeça, Moisés era o que estava na frente, era a pessoa que resolvia os problemas do povo de Israel. A gente consegue entender que era um povo meio rebelde, que era um povo meio cabeça dura, que era um povo meio difícil de levar, tudo reclamava, nada estava bom, faziam as coisas pela sua própria cabeça, e de repente Deus está dizendo assim para Josué: olha, meu servo morreu, Moisés morreu. E agora? Agora é você, agora é contigo. Para isso que você andou perto dele, para isso que você treinou. Eu estava pensando nesse texto, irmãos, e estava pensando assim, havia Arão e havia Miriam, que eram as irmãs de Moisés que andavam com ele o tempo todo. E havia um monte de líder lá também que podia trabalhar na frente do povo. Eu imagino que Josué não tinha no seu coração ser o líder daquele grande povo, porque ele era um guerreiro, mas de repente morreu, e quem está na frente agora daquela multidão toda é Josué. Acabou-se o tempo de Moisés, acabou-se a época de Moisés. Moisés veio até ali, até eles olharem a terra prometida, que era a promessa de Deus, até observarem a terra prometida. Dali para frente, teria que ser uma outra pessoa, e Deus escolheu Josué para poder estar ali. Eu estava pensando nesse texto: olha, meu servo Moisés morreu, e agora? Agora é você que vai. Se a gente for pensar, irmãos, na nossa vida, a gente muitas vezes acontece assim, e aí? O emprego acabou, você perdeu o seu emprego, você ficou doente, seu casamento está em crise, seu filho está dando dor de cabeça. E aí, homem de casa? O que nós vamos fazer? Para tudo, trava tudo, a gente vai para o canto chorar, a gente vai para o canto lamentar, a gente vai brigar com todo mundo. Moisés, que era o alicerce do povo, que era o alicerce talvez até mesmo de Josué, morreu. Tiraram o alicerce, tiraram a liderança, tiraram aquele homem que andava na frente do povo, dando direção, e Deus falando com ele, morreu. E agora, o que nós vamos fazer? E de repente aí Deus começa a usar Moisés do jeito que ele gostaria de usar, mas Deus teve que incentivar, mostrar, trabalhar na vida dele, para que ele pudesse estar agindo aí no coração dele, do jeito dele. Vou deixar o Igor falar um pouco, senão daqui a pouco eu falo sozinho. Então, irmãos, interessante a passagem de Josué, porque a partir do verso 2,
né? Moisés morreu, que nem o pastor falou, e agora? O que a gente vai fazer? Mas só que Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele chama a nossa atenção, a partir aqui do verso 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Aqui eu também posso falar ao seu povo como a sua família, né? Como nós temos homens, nós temos a responsabilidade na nossa casa, nós somos a peça principal, então nós temos sempre que ser forte e ser corajoso. E interessante que eu estava lendo aqui, a partir do verso 8, vem dizendo: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Verso 9: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Deus vem chamando a atenção de Josué: Josué, não se desespere, eu sou contigo, você conduzirá meu povo agora até a terra prometida, mas seja forte, né? Ele veio chamando a atenção de Josué umas 3 vezes, no verso 6, no verso 9 e no verso 18, se a gente parar para olhar, o povo vem dizendo: Josué, eu estou com você, mas seja forte e corajoso. E Josué, durante esse processo todo, ele veio deixando Deus usar a vida dele. Ele foi um grande líder para o povo, né? E Deus quer te fazer um líder, Deus quer te levantar cada vez mais no seu lar, na sua casa, né? E durante essa pandemia que veio, né, muitas lutas, muita dificuldade para alguns irmãos que perderam o emprego. E agora? E agora, como é que a gente vai fazer se a gente está sem emprego, se a gente está passando por alguma dificuldade? Apenas você vê aqui, lê a partir do verso 8 no capítulo 1. Não deixe de meditar a palavra do Senhor dia e noite, pois é ela que te dará o alimento, é ela que te dará uma instrução para você seguir. Interessante também, amados, que durante o caminho de Josué até a terra prometida, Deus vem falando: santifica o teu povo, santifica o teu povo. E até chegar à terra prometida, Deus vem falando com Moisés, né? No capítulo 2, ele manda os espias aí lá dar uma olhada na terra, né? De ter um retorno, né, dos seus espias. E a Raabe, Deus entrou no coração dela, Deus falou com ela através dos espias, e aí ela ajudou, né, os espias. E aí quando ele voltou para falar com Josué, por tudo aquilo que ele viu, e eles ficaram tão espantados que a terra era tão linda, tão enorme para eles, e eles receberam a notícia de Raabe que o povo já estava se tremendo diante da presença de tudo aquilo que Deus fez para o povo. E Raabe reconheceu Deus dos espias, reconheceu Deus que é sobre todos os deuses que está escrito aqui, está passado na Bíblia. Mas Deus vem mostrando para todos nós ser corajoso, santificai-vos todos os dias, porque cada dia é dia de batalha. Amém? Passar para o pastor Jair. Sabe, irmãos, é bom a gente ter Deus na frente das nossas coisas. O Igor falou bem aqui, o verso 9, né? Eis que eu te dei ordem. Deus não está simplesmente conversando. Eis que eu te dei ordem, né? Seja forte, corajoso, não tenha medo, não temas, porque Deus estava com ele por onde quer que ele fosse, né? Então, era uma ordem de Deus para Josué, porque Josué entendia bem o povo que ele estava assumindo naquele tempo. Josué entendia bem a luta que ele ia ter com aquele povo, né? E de repente ele deve ter dito assim: não, vou sair fora dessa questão aí, porque para mim não vai dar não. Josué, que era o homem mais manso sobre a face da terra, né? De vez em quando esquentava a cabeça com aquele povo todo lá, né? De repente Josué está assumindo, e Deus precisa, né, conversar com seu servo, dar uma direção para ele, saber que Deus está com ele naquele momento que ele vai entrar para possuir coisas, para conquistar terra,
para conquistar promessas de Deus que Deus havia dado para ele. Deus havia dado promessa para o povo de Israel: olha, eu vou levar vocês para um lugar abençoado, eu vou levar vocês para uma terra boa, né? Como diz o Igor, uma terra linda, algo maravilhoso para os olhos deles, porque eles só estavam olhando o deserto, só areia. De repente, o lugar que eles iam, ia haver rios, ia haver frutos, ia haver fruta, ia haver muita coisa que eles não estavam acostumados. E Deus fala, deu a ordem de Deus para ele: seja forte, seja corajoso, não tenha medo, né? Não tenha medo. Vá adiante para você aprender a conquistar aquilo que Deus está dando para você. Deus está dizendo: eu vou ser com você, eu vou estar com você. Não tenha medo não de fazer aquilo que você tem que fazer. Eu estou falando aqui, estou lembrando de Jesus, quando lá no batismo, né, quando ele é batizado por João, diz que, o texto diz que aparece uma voz no céu e diz: esse aqui é o meu filho amado, o meu filho que eu gosto muito e tenho muito prazer nele, meu filho Jesus. Sabe, irmãos, é bom a gente ouvir palavras assim, sabe, saber que a gente é amado, que a gente está sendo protegido, ou tem alguém orando pela gente, ou tem pessoas que estão acreditando na gente, naquilo que a gente está fazendo. Porque quando chega lá na tentação, nos 40 dias da tentação, o diabo fala assim: se você é filho de Deus, como se quisesse colocar dúvida no coração de Jesus, como se quisesse colocar dúvida em Jesus, porque ali ele não era Deus, ali ele era homem, ele estava com fome, ele estava com sede, sabe? Homem com fome, com sede, fica irritado, né? Jesus também devia estar muito irritado ali, e de repente o diabo, aproveitando essa situação: será que você é realmente filho de Deus? Se você é filho de Deus, transforma em pão, que era a necessidade que ele precisava. Sabe, mas lá no começo da história dele, do ministério dele, sabe, ele ouviu uma voz do alto do Pai que disse: você é meu filho, eu amo você, sabe, estou com você todo o tempo, seja corajoso, vai para frente, não tenha medo, porque ele sabia que ele ia enfrentar a cruz. Sabe, irmãos, toda vez que a gente tem palavra de incentivo, a gente consegue entender que aquilo que a gente está fazendo, tem alguém com a gente, tem alguém conosco, tem alguém lutando com a gente, tem alguém orando pela gente, tem alguém apostando naquilo que a gente está fazendo. Pode passar, pode vir luta, pode vir dificuldade, a gente enfrenta a dificuldade e sai abençoado lá na frente, porque eu sei que tem irmãos orando por mim. Eu sei que a minha esposa está orando por mim. Eu sei que meus filhos estão orando por mim. Eu sei que meus amigos, meus líderes estão orando para mim. Então, eu vou para cima, porque eu acredito que tem pessoas orando por mim, e eu sei que se alguma coisa der errada, eu tenho um ombro para poder chorar, eu tenho alguém para poder correr, eu sei que alguém vai me ajudar, porque eu tenho pessoas do meu lado que estão me fazendo ir para frente, que estão me incentivando, que estão me jogando para frente. Irmãos, é muito bom isso para o nosso coração. Sabe, é muito bom isso que Deus está fazendo. Logo no começo do ministério de Josué, Deus dizendo isso para ele: olha, eu estou te dando uma ordem, vá para frente, sabe, seja corajoso, seja forte, não tenha medo, vá para cima, porque eu vou dar vitórias para você. Sabe, irmãos, então aparece Jericó, aparece o Jordão, aparece Jericó, aparece Ai, aparece gigantes lá na frente para Josué derrotar, e Josué vai derrotando tudo que está pela frente, porque no começo da sua vida, no começo do seu ministério, havia alguém incentivando ele. Sabe, Deus apareceu para ele e falou: eu vou com você até o final, eu vou com você aonde você passar, eu vou com você aonde você for. Então eu quero conquistar, eu quero ir para cima, porque eu sei que tem alguém comigo que está me apoiando, que está me dando direção e que está me ensinando como chegar lá. Segunda coisa nesse texto é que Deus está dizendo para ele assim: ó, medita na minha lei, medita na minha lei, medita na minha palavra, dia e noite, vai meditando. Eu preguei outro dia aqui na igreja e falei que meditar é como se fosse, né, estar ruminando a palavra de Deus todo dia, né, aquele texto, aquela palavra. Será que a gente consegue lembrar da palavra que foi pregado ontem pelo líder, pelo pastor, por quem pregou ontem?
Será que a gente consegue hoje, segunda-feira, passou 24 horas, será que eu consigo lembrar o texto, pelo menos, que o pastor leu, que o irmão que estava na frente trazendo a palavra leu, né? Será que nós passamos nesse dia todo mexendo na Bíblia, ou pensando na palavra, alguns textos da palavra que foram falados no domingo à noite, para o nosso coração, para o nosso alimento? Isso é meditar. Eu penso que meditar algumas vezes, né, a gente pode colocar assim, é como se você gostasse de um prato muito gostoso, de doce ou de salgado, né? E quando você come aquilo ali, você fica com aquilo na boca, você fica mastigando aquilo, você quer comer mais, e você fica já meio cheio, mas você come porque aquilo é gostoso de comer e você sente o sabor, você gosta de sentir o sabor daquela comida, é a sua comida preferida. A palavra de Deus, ela precisa ser a nossa comida preferida, o nosso livro preferido, o nosso estudo preferido. Palavra de Deus que estão falando com a gente precisa ter prazer nesta palavra para que isso possa gerar dentro de nós alegria, conforto, força, coragem, essa palavra que tira o medo do nosso coração. Então Deus está dizendo para ele assim, ó, seja forte, seja corajoso, vai para frente, mas medita na minha lei, medita nas minhas promessas, medita naquilo que eu tenho para você, para que você possa chegar aonde você chegar e ninguém vai conseguir vencer você, porque eu vou estar com você o tempo todo. Para você que está nos assistindo aí, né, o que é meditar a palavra de Deus? O que é meditar na palavra de Deus? Ou melhor ainda, você se lembra do texto que foi pregado ontem para você? Você se lembra da palavra que foi colocada no púlpito, a mensagem, o alimento que foi colocado na nossa boca ontem? Será que você consegue lembrar desta mensagem que foi colocada para a gente ontem? Se alimentou ontem ou só foi um alimento para ontem só? Hoje já se esvaziou e já não conseguimos lembrar. Mas para você, o que é meditar na palavra do Senhor? Fala aí. O que é meditar na palavra do Senhor para você, irmão? Meditar na palavra, que nem o pastor falou, né, tipo de uma parábola, eu posso colocar assim, né, de você estar ali na mesa, ter um pudim, né, ter um doce, ter um salgado para você, algo que você mais gosta de comer assim que você chega do trabalho, mas em chegar e receber, né, ali na mesa um pudim, algum doce, um salgado, e você não vê a hora de comer aquilo, não vê a hora de ir logo tomar um banho, comer, sentar, né? E isso nós devemos fazer isso com a palavra, todos os dias, né? Todos os dias precisamos estar de olho no que Deus está mostrando para a gente e prestar atenção. Ele chamou a atenção de Josué, e Josué respeitou, e Josué veio praticando isso. A partir do capítulo 3, Deus vem falando, ó, hoje é o dia, vamos avançar, vamos atravessar o Jordão. E interessante, amados, que Deus ele é tão maravilhoso que assim chegou perto, bem na frente do rio, né, o sacerdote, assim que colocou, ele pediu, né, Deus pediu para Josué separar 12 homens, um de cada tribo, e assim que chegou, Deus abriu aquele mar, né, e o povo atravessou, e Josué determinou isso, e o povo respeitou, o povo obedeceu a palavra de Josué, e o povo atravessou, e quando o povo foi atravessando, eu creio que o povo todo ficou espantado, falou, realmente, é o Deus que nós servimos, que está nos demonstrando que é para nós avançar, que não é para nós parar do jeito que está. E a partir do capítulo 4, Deus vem pedindo para Josué determinar que cada homem carregue uma pedra, né? E para deixar ali onde a arca ficou parada no meio do rio Jordão, e ali ele veio chamando a atenção, falou assim, você vai colocar a pedra aqui,
E lá na frente, quando seu filho perguntar, você falar para ele o que Deus fez na sua vida e o que o Deus que você serve fez para que você herdasse a terra que é tão maravilhosa que você estará entrando. E é interessante que Deus, ele vem mostrando a grandeza dele, vem mostrando para Josué que está com ele, está com o povo dele. E a partir do verso 5, do capítulo 5, Deus vem falando, espere um pouco, vamos circuncidar todos os povos de Israel, porque estavam no deserto, passou 40 anos no deserto, e Deus esperou morrer todos os homens que reclamavam, que não estavam de acordo com a determinação de Deus, não estavam respeitando, e Deus viu e falou, não, espera um pouco, vamos circuncidar, né, os filhos desses homens que morreu, e esses filhos eles serão totalmente diferentes dos pais, eles serão um povo totalmente diferente, eles vão ter um pensamento totalmente diferente, e realmente ele teve, irmãos, porque Josué veio mostrando para eles quão grande é o Deus que nós servimos, quão grande é o Deus que vem nos mostrando a grandeza dele a cada dia, amém? E assim que chegou lá em Jericó, né, Deus estava ali, ficou em Gilgal, né, e ali Deus determinou que esperasse um pouco para os seus filhos se recuperarem, né, e aí Josué separou o seu exército, né, o soldado separou para ir a Jericó, para chegar o grande dia, para o povo, né, e herdar a terra que ele prometeu. Mas só que interessante que Deus chamou Josué de canto, né, e ele olhou para cima antes de começar, né, o percurso que Deus determinou para ele. Ele olhou para cima e viu um homem, né, preparado, e ele olhou assim, ele perguntou, né, você é com nós ou é contra nós? E o homem veio respondendo, não sou nenhuma, né, coisa nem outra, eu sou o comandante do exército do Senhor. Ele veio mostrando para Josué, tire as sandálias, porque onde que você está é a terra é maravilhosa, a terra santa, então você tira as sandálias. Ele tirou, ele se quebrantou diante da presença do Senhor, e Deus quer que você se quebrante, preste atenção no Deus que você serve, preste atenção no Deus que Deus falou com você ontem, Deus quer falar contigo hoje, Deus está te mostrando algo, para você ser forte, ser corajoso, e sempre meditar na palavra, sempre estar junto, e sempre estar sendo alimentado por Deus, porque quando nós lemos a palavra, depois que nós terminamos de ler, Deus, é até aqui que eu quero falar com você, depois que você para de ler, você começa a sentir algo no seu coração, que faz com que remexe totalmente o seu interior, e faz com que você preste atenção no que você está passando, né? E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele vem chamando a nossa atenção, para nós meditar durante dia e noite, a partir do capítulo 1, e daí diante Deus veio usando Josué, né? veio mostrar que Josué foi um grande líder, e o que me chamou a atenção foi a vida de Acã, né, depois que, né, Deus preparou tudo, e Deus deu a terra, né, para o povo de Israel. Antes disso, Josué determinou que todos os utensílios, prata, ouro, tudo, consagrasse a Deus, porque é a primícia, né, a primícia que Deus veio mostrando para mim que é a primícia que devemos separar para o Senhor, e eles fizeram isso, só que Acã, ele não respeitou a palavra, ele foi para um lado totalmente diferente do povo, ele separou, guardou, e Deus, depois de uma guerra, eles foram até Ai, né, o Josué foi para guerrear contra esse povo, e pediu para os espias dar uma olhada, ver como é que era a terra, e os espias falaram, Josué, não precisa de todos a tropa do exército, separa só 2 ou 3 mil homens. E quando foi,
eles foram combater e eles perderam. Mas aí Josué soube disso, ele entristeceu o coração dele e ele foi consultar a Deus, né? Uma atitude totalmente diferente quando nós passamos hoje em dia por alguma luta, alguma dificuldade. Nós devemos recorrer a Deus, não devemos recorrer ao homem, porque o homem, ele pode te passar instruções totalmente diferentes do que Deus quer passar para você. Então você preste atenção no Deus que nós servimos, no Deus que Ele é tão maravilhoso. E Deus mostrou para Josué: Josué, dá uma olhada no teu povo pecou contra mim, teu povo foi contra a aliança que eu fiz contigo, Josué. E Josué foi tirar satisfação com o povo, e ele foi separando tribo por tribo. E aí ele encontrou Acã, ele falou a verdade para o Josué, e Josué entristeceu o coração dele. Só que antes de ele descobrir Acã, ele fez uma determinação que se o povo for contra a aliança do Senhor que ele fez com o povo, será queimado, será destruído. E Acã, ele não se importou com essa situação, ele quis tomar uma atitude diferente, quis tomar uma atitude que ele achava que iria se dar bem, né, com aquele ouro, que ele estava na casa dele. E não foi isso que aconteceu. Ele tomou um caminho totalmente diferente, e o final dele, o que foi? Foi ser queimado, algo que não era para ele ter feito essa situação. E Josué chamou a atenção dele, né? Ele tinha recebido essa instrução antes de cometer esse grande erro que levou à morte dele. E essa mensagem que eu venho passar para os irmãos, que Deus tocou muito no meu coração sobre a diferença de Acã e de Josué. Qual é a decisão que você quer tomar no dia de hoje? Se você quer viver a vida de Acã, uma vida que você acha que está ganhando tudo, você está com estou com ouro, estou com aquilo, estou com bastante bens e vou ficar rico, mas chega no final, você deixa tudo aquilo de lado. O que você tem para mostrar para Deus? O que você tem para mostrar? O que você fez aqui na terra? Você que guardou o seu ouro e não meditou na palavra, não fez nada. E Josué, ele foi um grande líder, ele liderou seu povo, e assim que ele chegou na terra prometida, ele separou tudo aquilo que era para o Senhor, ele entregou totalmente tudo aquilo que era de sujeira, ele pediu para queimar, ele ordenou para queimar, para tirar tudo e santificar o lar, santificar o lar que eles iam viver, que eles iam estar junto com Deus. E é isso que eu venho passar para os irmãos, que Deus veio mostrar para mim, revelou para mim a vida de Acã e a vida de Josué, a diferença do que Deus fez na vida de Josué e o que aconteceu na vida de Acã. Interessante, né? Um ouviu e o outro não conseguiu ouvir aquilo que Deus estava falando. Josué ouviu e Acã não ouviu. Deixa eu até marcar aqui, né? Acã não ouviu, né? Como é importante a gente ouvir a voz de Deus, como é importante a gente ouvir aquilo que Deus está falando para a gente, aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é meditar na palavra de Deus, entender aquilo que Deus está falando com a gente. Se a gente ouvir, a nossa vida vai ser abençoada. Se a gente ouvir e não praticar, já era, né? Nós só vamos perder tudo aquilo que a gente tem, que conquistou, né? Vamos acabar perdendo tudo. Eu estava ali, enquanto o Igor está falando aqui de Acã, eu estou lembrando, e lá no capítulo 7, 24, vem dizendo que por causa da prata e da capa e da cunha de ouro, os seus filhos, suas filhas, seus bois, jumentos, ovelha, sua tenda, tudo quanto pertencia a ele, os levaram ao vale de Acore, e ele se perdeu, morreram tudo ali. Né? Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente é abençoada, a nossa família é abençoada, as nossas coisas são abençoadas, nossos projetos são abençoados, tudo aquilo que Deus nos dá tem bênção de Deus. Mas quando a gente não ouve a voz de Deus, tudo aquilo que a gente conquista acaba se perdendo por causa
dá cabeçada nossa, que nós somos cabeça dura por causa dos nossos pecados e dos nossos erros. Né? Se a gente fosse aplicar isso para nossos dias, né, quantos pais estão levando a sua família à perdição? Está perdendo esposa, perdendo os filhos, perdendo seus bens, perdendo aquilo que conquistou, tudo que pertencia a ele, como diz o texto, está perdendo tudo. Tudo que conquistou está perdendo por quê? Porque não para poder ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Como disse o Marcão, não tem aqui um intercessor, né? Alguém que esteja do lado dele, incentivando, orando, andando com ele. A importância da gente andar com pessoas que possam ser bênção para a nossa vida e para a nossa história. Sabe, quantas pessoas aí dependem da mulher? Quantas pessoas aí não querem mais trabalhar, só querem ver a mulher trabalhando, e ele quer ficar em casa sentado, vendo televisão, vendo as coisas acontecerem, né? Deixa os filhos trabalhar, mas ele não quer nada com a vida. Quantas pessoas estão aí, quantos homens estão aí, né, na beira do bar, se drogando, bebendo, fazendo besteira, se achando tal, e está perdendo esposa, está perdendo amor de filhos, está perdendo seus bens, está perdendo tudo aquilo que conquistou um dia na vida, porque não parou para poder ouvir a voz de Deus, não parou para meditar na voz, na promessa, na graça de Deus, e de repente aquilo que Deus colocou para ele administrar, ele está perdendo porque não consegue ouvir a voz do Senhor Deus, que é nosso Senhor sobre toda a nossa vida. E eu estava conversando com o Igor aqui antes da gente começar, né, que ele estava falando essa parte de Acã, né, que quando Josué começa a assumir o povo, então ele começa a andar com o povo, ele pega o povo e santifica todo o povo. Né, tipo assim, né, vamos fazer um concerto com todo mundo aqui, porque Deus disse assim, santificai-vos o povo, né, antes de entrar na terra prometida, antes de estar na promessa, antes de conquistar, antes de avançar, santifique o povo. Né, ou tire as coisas erradas que estão no coração do povo, tire os seus ídolos aí, tire o seu orgulho, tire a sua soberba, tire os seus vícios e comece então a caminhar e a conquistar as coisas que Deus tem nos dado. Josué santificou todo mundo. Ou Acã fugiu na hora lá da consagração, do culto de consagração, ou ele entrou por um ouvido e saiu por outro e não ouviu aquilo que Josué havia dado ordem para aquele povo ali naquele dia, porque a Bíblia diz assim, Deus deu uma ordem, santificai-vos todos os povos, antes de entrar na terra prometida. Lá no verso 3, capítulo 3, verso 5. E Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Vai haver maravilha na nossa vida em nome de Jesus. Vai haver maravilha na nossa casa no nome de Jesus. Vai haver maravilha no nosso emprego em nome de Jesus. Mas é preciso santificar, é preciso deixar coisas que não agradam a Deus, é preciso deixar manias que nós temos que muitas vezes estragam a nossa posição, o nosso andar e o nosso caminhar com Deus. Mas parece que Acã, ou ele fugiu do culto, ou então ele estava conversando, ou ele estava no WhatsApp no dia do culto da consagração. Porque quando eles destroem Jericó, ele pega algumas peças e põe no bolso e esse aqui Deus não vai sentir falta, Josué não vai sentir falta, ninguém vai perceber que eu peguei um desses negócios. Ele não sabia, não entendia que Deus estava de olho naquele lugar e tudo aquilo que o povo dele estava fazendo. De repente ele leva para sua casa, e porque levou para sua casa, ele acabou com a sua família, acabou com seus bens, ou com tudo aquilo que ele havia conquistado. O texto diz que ele tinha filhos, que ele tinha filhas, que ele tinha jumento, que ele tinha ovelha, que ele tinha uma casa, ele tinha coisas, tudo que pertencia a ele. Ele tinha coisas, de repente, porque não se santificou, ou não deixou as coisas erradas de lado, ou não abandonou os pecados que ele tinha. Lá na frente o pecado fez com que ele perdesse toda a sua vida e toda os seus bens, aquilo que ele levou, uma vida, talvez uma década, talvez uma vida, talvez anos para conquistar coisas, jumentos, ovelhas, casas, vamos trazer para os nossos dias, né? Talvez ele tinha uma boa casa, com piscina, tinha aí o seu comércio, tinha os seus bens, e de repente tudo aquilo que era dele, porque ele não soube ouvir a voz de Deus, ele não estava lá no culto da consagração,
de repente ele perdeu tudo isso, porque aquilo era santificado para o Senhor e Deus havia dado ordem: destruam tudo que está em Jericó, não pegam nada do que está em Jericó, porque lá para frente havia muita conquista e Deus ia fazer com que eles pudessem conquistar muitas coisas. Sabe, irmãos, isso é lição para a gente, que nós precisamos aprender a deixar os nossos maus costumes, sabe, deixar os nossos pecados de lado, deixar as nossas falhas de lado, sabe, deixar o nosso orgulho de lado. Sabe, aquele amigo, aquele irmão que vem para você e muitas vezes alerta a gente: olha, cuidado com esse caminho, não vai por aí que você vai dar errado. Sabe, são muitas vezes pessoas que Deus colocou no nosso caminho para nos incentivar, para nos orientar, para nos ajudar, e a gente muitas vezes não quer ouvir, porque eu acho que eu sou melhor que todo mundo, eu acho que eu sou bom, eu não preciso de ajuda, não preciso de ninguém falando comigo, e depois, quando a gente perde tudo, se der tempo, a gente consegue reconstruir tudo, mas muitas vezes, depois que a gente perde tudo, é uma dificuldade para conquistar. Quantas pessoas aí estão correndo atrás de alcançar a confiança da família e não conseguem mais alcançar a confiança da família porque pisou na bola com a família, sabe, porque perdeu as coisas que tinham, que conquistaram com tanto suor, sabe, com tantas lágrimas, e de repente perderam por causa de um vício, ou por causa de um rabo de saia, ou porque tinha uma coisa esquisita no meio do caminho, que ele não se consertou, não ouviu o seu pastor, não ouviu o seu líder, não ouviu o seu amigo, que é amigo, que falou para você, mostrou que realmente você estava errado, não ouviu, e quando perde, aí vem chorar, aí já era, chorou, não adianta mais. Aí, como diz um pastor amigo nosso, perdeu o playboy, né? Perdeu. Por que perdeu? Porque não tem mais como conquistar, né? Não tem mais como avançar, não tem mais como ir para cima, sabe? Porque perdeu e depois quer chorar. Aí sim, quer ir se consertar com Deus, quer ir chorar para Deus consertar a vida, consertar aquilo que nós fizemos lá atrás de errado. A palavra é santificar, sabe? A palavra é deixar pecado de lado. A palavra é ouvir pessoas que amam a gente, e que quem ama a gente fala a verdade e dói. E nós precisamos pensar nas palavras que doem muitas vezes, do que naquelas palavras que só vêm, né, para passar a mão sobre a nossa cabeça. Porque muitas vezes o remédio é amargo. A cura tem que tomar remédio, tem que tomar injeção, tem que ficar de lado. Olha o Covid aí. Se quem pega o Covid é 30 dias, 15 dias afastado, passando uma dor terrível no pulmão, na cabeça, no coração, sabe, pensando que vai morrer, mas o remédio, a saída, ou o que cura, é se afastar dos outros, é tomar remédio, é repouso, é ficar no cantinho. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso no nosso coração. Precisamos ouvir, para que a gente possa ver bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa história, sabe? Então Acã, ele ouviu como todo mundo ouviu, mas de repente, na hora que ele achou um negócio bonito, resolveu voltar atrás, resolveu dar as costas para Deus, resolveu dar a costa para o seu líder, resolveu dar as costas para o povo que estava fazendo certo e correto, e só ele resolveu fazer errado, achando que Deus não ia ver aquilo que ele estava fazendo. Sabe, Deus está olhando tudo, Deus está enxergando tudo, nada sai do controle, do domínio desse Deus. Se Ele falou, deixa, porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele conhece as nossas fraquezas. O diabo também conhece as nossas fraquezas, e ele não vai nos atacar na área em que nós somos fortes. O diabo vai nos atacar nas áreas que nós somos fracos, que ele sabe que pode nos derrubar. Então o ataque de Satanás na nossa vida sempre vai ser nas nossas áreas falhas de nosso caráter, de nossa vida, de pecado, de erro, porque ele sabe que ali ele consegue derrubar a gente, e a gente precisa vigiar e dar a palavra de Deus e de santificar, para que todos possam fazer do jeito que Deus quer. É interessante que o Marcão falou aqui, o pior de tudo é saber que Acã
Foi dos jovens que sobreviveram no deserto e se perdeu pela concupiscência dos olhos. É verdade, Marcão, né? Se perdeu como muita gente está se perdendo aí. Está se perdendo porque não está dando ouvido para Deus, está dando ouvido simplesmente para o seu coração, para aquilo que ele pensa. Interessante, amados, que Acã, ele ouviu a palavra antes de cometer esse grande pecado, né? Ele ouviu a palavra e eu creio que ele prestou atenção, amados, porque Josué chamou a atenção de todos. Ou ele fugiu, né? Deve ter fugido. Mas eu creio que deve ter escutado alguma coisa, alguma palavrinha de algum irmão que estava do lado do povo, né? E então, Acã, ele, quando chegou a uma certa situação de ele tomar uma decisão de ele não fazer isso, né? E fazer o que Deus tinha determinado para o povo, ele não mediu esforços, ele foi e fez o que ele achava melhor, né? Que hoje em dia, né, podemos colocar no dia de hoje, muitos homens, né, Deus determina algo para você não fazer, né, para você não passar de frente bar, para você não parar no bar ali para falar com algum amigo seu da antiga, né, e você pega e para, e aí começa a conversa lá, conversa cá, conversa lá, conversa cá, e você acaba entrando na conversa desse seu amigo, e aí acaba fazendo uma atitude que não é para ter feito, né? Ou dar um gole de bebida, e assim vai sucessivamente, né? Quando Deus determinar para você, não vá, não faça isso, amados. É uma lição que Deus vem mostrando para você, para não fazer isso, porque quando muitas das vezes nós não ouvimos o que Deus vem dizendo para a gente, nós simplesmente tiramos o controle das nossas vidas da mão de Deus, pegamos o controle da nossa vida em nossas mãos e começamos a caminhar conforme a nossa decisão, a nossa atitude. E Deus, a gente não tem como esconder nada de Deus, porque Deus mostra, né? Muitas das vezes quando a gente está no culto, o pregador aqui começa a falar tudo aquilo que você fez ontem, e você, mas esse rapaz estava lá perto de mim, o que aconteceu? Né? E Deus vem mostrando, né, para você no culto, vem mostrando para você num vídeo, na live, né, que é ouvir a palavra de Deus. E interessante que a partir do capítulo 8, a partir do verso 1, Deus vem dizendo: e disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entregarei em suas mãos, e o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Deus vem dizendo para Josué: não pare, Josué, isso que aconteceu já está tudo resolvido, não pare, não desanime, segue em frente, porque eu creio que ele queria tanto que Acã não cometesse esse erro. Ele não queria, ele queria que todo o povo respeitasse o que Deus tinha determinado para eles, né? E assim, no capítulo 8, assim que o Josué respeitou, né, a palavra de Deus, a determinação de Deus, né, e o juramento que ele fez. A partir do capítulo 8, Deus dá a terra de Ai para Josué, né, e o Senhor fala: leva todo o seu exército, o exército que eu preparei para lutar contra todo o povo. E assim sucessivamente, até cada terra que Josué ia, Josué derrotava, Josué ganhava a batalha, porque ele temia muito a Deus, né? E a diferença que Deus vem mostrando para mim, a vida de Josué, a vida de Acã: não toma decisão antes de consultar a Deus, não toma decisão antes de você chegar no seu quarto e pedir direção para Deus. Peça direção para Deus, mesmo que Ele demore um pouco para responder, mas é o tempo dEle. E aguarde, irmãos, não se desespere e não desanime na sua caminhada. Hoje em dia, né, alguns estão perdendo emprego, né, alguns passando por dificuldade financeira. Não desanime, irmão. Segue em frente, que Deus tem o melhor para a sua vida.
né? Assim como Deus teve o melhor para o povo de Israel, Deus tem o melhor para a sua vida. E nós homens temos que liderar nossa família. Nós homens temos que ser uma peça, nós somos uma peça principal e temos que crescer cada vez mais para nós mostrar para os nossos filhos, para nossas esposas, que nós somos um alicerce na nossa casa, nós somos uma peça totalmente principal, porque muitas das vezes se nós decair, a nossa família vai ver que nós caímos, e aí muitas das vezes nossos filhos vai seguir os passos do pai e assim sucessivamente. E aí a esposa que esperava muito, né, da evolução do seu esposo, acaba acontecendo isso e desanima toda a família, né? Então devemos ser grande na presença do Senhor, devemos se dobrar, né, como o irmão Júnior ele pregou, né? Se você está passando por alguma dificuldade, desce, Deus quer moldar a sua vida, como ele mostrou interessante que essa passagem que Deus fala para Jeremias descer lá na casa do oleiro, né? E Deus vem mostrando para ele que nós somos, né, o vaso ali vai moldando, e o oleiro teve uma hora que ele quebrando assim, ele pegou e fez de novo. E assim Deus quer fazer na sua vida. Se você se sente quebrado, se você se sente fraco, desce na presença do Senhor, que Ele irá renovar o seu vaso, Ele irá renovar você totalmente. Eu creio nisso porque Deus mudou totalmente a minha vida, e hoje eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, que Ele deu, né, que Ele surgiu para mim, assim que eu aceitei Ele como Senhor e Salvador. Então essa palavra vem para você, irmãos. Não desanime e não pare, porque tudo aquilo que Deus tem preparado para você, Ele irá fazer. Não é no seu tempo, não é nos seus pensamentos, é no pensamento de Deus, é no tempo de Deus, né? Muitas das vezes o tempo de Deus pode durar anos, ou pode durar dias, ou pode durar meses, semanas, e nós não sabemos. Nós sempre precisamos meditar na palavra e buscar o melhor de nós, o melhor para nos edificar, né? Porque cada vez quando nós lemos a palavra, meditamos, é que nós crescemos, né? Nós também muitas vezes enxergamos nosso propósito, o que Deus tem preparado para nós, né? E o chamado, porque conforme nós vamos lendo, nós vamos, né, se alimentando, Deus vem mostrando para a gente o caminho que a gente deve tomar e o caminho que nós devemos seguir. Então preste muita atenção no que Deus vem falando para você, em cada culto, em cada live, em cada mensagem de algum intercessor seu, né? E hoje precisamos de um intercessor, precisamos de um ombro amigo, né? Que é uma palavra muito boa, um ombro amigo, uma pessoa que intercede pela nossa vida, que está ali conosco em qualquer circunstância ruim, circunstância boa, que está conosco ali, servindo o Deus tão grande que nós servimos hoje, e que nos está livrando cada vez mais, a cada dia, nessa pandemia que está passando, vírus, né? Muitas das vezes tem pessoas que estão, homens, que estão desesperados, que estão agoniados, que estão entre frustração também por não pegar esse vírus, ou medo de pegar, mas não se importa com isso, irmão, se importa com Deus. Medite na palavra, que eu creio que Ele irá proteger você, pois os planos que Ele tem para a vida de você irá acontecer, mas é no tempo de Deus e não no seu tempo. Assim foi a vida de Acã. Ele achava que ele era o tempo certo de ele fazer essa besteira, né? Foi uma decisão errada que ele tomou. Ele não consultou, não parou para pensar, não perguntou para algum irmão que estava do lado: pô, irmão, se eu fazer isso, será que vai acontecer alguma coisa? Não, ele foi na atitude dele, e a atitude dele acabou sendo ele queimado, né? E o que Deus fez na vida de Acã, né, é totalmente... O que ele fez foi uma atitude totalmente errada, e nós não devemos tomar essa atitude. Devemos tomar a atitude que nem Josué tomou, de respeitar a palavra do Senhor, de ouvir e de prestar atenção na palavra do Senhor. E conforme aí Deus veio usando Josué, ele foi uma peça principal para o povo, e assim devemos ser a peça principal para a nossa família. Amém, né? Precisamos ser peça principal da nossa casa, da nossa igreja, né? Então, o Igor está dizendo, estou ouvindo aqui, nós estamos indo já para o final dessa conversa,
esse tempo com Deus. E nós somos homens, né, e precisamos ser peça principal, ser exemplo na vida dos nossos filhos. Eu estava lendo aqui Josué 7, quando eles perdem para Ai. O verso 6 do capítulo 7 diz assim: Então Josué rasgou suas vestes, se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor, ou se dobrou diante do Senhor, perguntando, ficou até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e colocaram pó sobre a sua cabeça. Né? Depois que eles perdem a guerra para Ai, diz que ele vai orar, a liderança vai orar, ele vai orar pedindo direção para Deus. Por que que nós perdemos? Por que que aconteceu isso com a gente, Senhor? Se a gente santificou nosso coração, a igreja, a minha família está andando contigo, por que que aconteceu essa tragédia no meio do povo? Verso 11, então Deus vai responder para ele. Verso 10, Deus vai responder: Então o Senhor disse a Josué: Levanta-te daí, Josué. Por que que você está prostrado em terra? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes dei, e eles tomaram do anátema, roubaram, negaram, mentiram e esconderam lá na sua bagagem ou lá na sua casa. Sabe, Josué está lá chorando, né? Deus, por que, Deus? Está se martirizando, por que, Deus? Né? Era mais pequeno, nós podíamos ganhar, ia ser uma vitória fácil. Por que aconteceu isso no nosso meio? Está eles, os anciãos, lá perguntando. E de repente no verso 10 o Senhor fala: Levanta daí. Não foi você que errou, não foi vocês que pecaram, não foi vocês que fizeram coisa errada. Alguém no meio do povo errou. Só que se não consertarem, vocês não vão conseguir resistir o inimigo na vida de vocês. Então vocês precisam se consertar. Pegue quem consertou e acerte ele. Sabe, irmãos, pensando nisso, como o Igor vinha falar daqui, de a gente ser exemplo dentro de casa, na nossa igreja, na nossa liderança, nós precisamos ser exemplo. De repente, muitas vezes a gente está assim, né, chorando: Deus, por que que as coisas não acontecem? Por que que as coisas não estão andando bem na minha casa, na minha família? Por que que as coisas não estão funcionando? Senhor, por que que as contas estão atrasando? Por que que está tudo quebrando dentro de casa? Por que que os negócios não estão dando certo? Por que estão caindo para trás? De repente a gente começa a se martirizar, a se culpar a gente mesmo, porque Deus, por que eu? Por que eu? Por que eu? E de repente Deus vem dizendo: peraí, meu Josué, não é por aí não é só você não. Alguém do povo, alguém da família, alguém está errando. É interessante, se a gente for pensar em jovens, se for pensar em nossos filhos, muitas vezes os nossos filhos não pensam nos pais, né? Os filhos não pensam nos pais. Os filhos não pensam nos pastores. Os filhos não pensam, pessoas não pensam na sua igreja. Pessoas não pensam nos seus líderes, nas pessoas que oram por ele. Pessoas não pensam em Deus. As pessoas não pensam em Deus. Quando a pessoa quer pecar, quer errar, ela vai, peca e erra. Não tem como tirar isso da cabeça dela, só que ela não pensa em ninguém. Sabe, o filho, a filha, não pensa na dor que vão trazer no coração dos pais. Sabe, não pensam na dor que vão causar no coração dos pais, porque os pais muitas vezes vão começar a se perguntar: aonde eu errei com o meu filho? Né? Aonde eu errei com a minha filha? Aonde eu errei dentro de casa? Sabe, de repente ele não errou, ele fez certo porque ele entendia o que era certo e fez as coisas certas. Mas os filhos, ou então alguém dentro de casa está errando, mas não está pensando nos pais. O marido, quando dá aquela fugidinha de 5 minutinhos, não, ninguém vai perceber, ninguém vai saber, não pensa na esposa que está sendo fiel, que está em casa esperando por ele, não pensa nos filhos que gostam dele, que amam ele, não pensam. A esposa, a mesma coisa. Naqueles 5 minutinhos de café lá no serviço, né, naquela cantadinha, naquela conversinha, não pensa nos filhos, não pensa no marido, não pensa no seu ministério que tem na igreja, não pensam no seu pastor, não pensa na sua igreja, que muitas vezes
vai sofrer por causa do pecado, do erro dela, sabe? As pessoas não pensam em ninguém e muitas vezes nós estamos nos culpando. Senhor, por que, Senhor, que está acontecendo isso? Será que é só eu? Será que eu errei? O que eu estou fazendo? De repente Deus vem dizendo para ele, calma aí, não é assim, né? Alguém errou e precisa ser consertado, sabe? E precisa ser trazido à tona aquilo que está escondido, para que depois de consertado Deus possa abençoar o seu povo, como foi feito com Ai. Depois que morre Acã, toda a sua família, de repente eles vão lá novamente e vencem, e dali para frente, na vida de Josué, ou no ministério de Josué, ou no meio daquele povo, é só vitória do Senhor que vem. É vitória sobre vitória, é vitória sobre vitória. Sabe, irmãos, por isso que eu vejo Deus falando para Josué lá na frente, olha, tenha coragem, seja corajoso, eu vou com você até o final. Deus incentivou ele a ler a Bíblia. Me ouça, procura de mim, me ouça, sabe? Deus falando para ele, olha, eu vou com você, você vai vencer, você vai conquistar, mas me ouça. Se você me ouvir, eu vou com você até o final e ninguém vai ficar na sua frente, porque eu vou dar vitória para você em toda a sua história. Assim também é com a gente, irmãos. Assim também é com a nossa casa, é com a nossa igreja, é com a nossa liderança. Nós precisamos pensar antes, sabe? Antes de fazer. Não é pensar na emoção. Ninguém está vendo, realmente ninguém está vendo. Mas Deus tudo vê e nada se esconde aos olhos de Deus. Às vezes eu não sei porque minha casa está sendo destruída. Eu culpo a minha esposa, eu culpo meus filhos, eu culpo o meu líder, eu culpo o meu pastor, eu culpo os meus amigos, mas muitas vezes não quero entender que a culpa é minha. Quando a culpa é minha, eu preciso me dobrar, consertar a minha vida, para que Deus possa me dar vitória lá na frente. Isso é conserto. Aí Deus está dizendo aqui, santificai o povo, porque não vão conseguir vencer o inimigo se não consertarem, não tirarem o que está errado. E nós precisamos tirar o que está errado na nossa vida, se a gente quiser vencer na nossa história, na nossa vida. É interessante que na minha Bíblia diz assim, que Josué precisava meditar na palavra de Deus, porque aquilo traria sucesso na vida dele. E nós queremos sucesso, nós queremos crescer, nós queremos bênção, prosperidade, mas muitas vezes não obtemos, porque não estamos ouvindo a voz de Deus. Como Josué ouviu, ele foi abençoado, e ele diz na frente, eu e minha família vamos servir ao Senhor. E servem ao Senhor e vão embora. Se a gente for ver lá na frente, quando ele dá terra para Axa, para sua filha, que é só deserto, que é só areia, ela olha para a areia e fala, não, peraí, não é só areia não, pai, me dá também os lugares altos, porque lá tem correntes, lá tem águas, para poder fazer com que eu possa plantar aqui, mas eu preciso de água para a minha terra. Axa tinha um exemplo, que era o seu pai, de conquista, de homem de Deus, sabe, de fazer, de olhar as coisas e ver a vitória lá na frente, de saber pedir para Deus as coisas certas, porque ela tinha um pai como exemplo. Nós precisamos ser exemplo dentro da nossa casa, nós precisamos ser exemplo no nosso trabalho, nós precisamos ser exemplo na vida das pessoas que nos cercam, senão a vitória não vai chegar na nossa bênção, na nossa vida. A gente vai dar volta, nós vamos ter muitas derrotas e poucas conquistas. Se nós queremos mudar a nossa história, nós precisamos começar a ouvir a voz de Deus, porque quando eu ouço a voz de Deus, Ele está sempre dizendo, vai para frente, eu vou com você, continue, não pare não, olha, eu vou abrir portas para você, eu vou dar um jeito de você vencer, eu vou fazer você ir lá para frente, você vai ser vitorioso. Mas quando eu ouço a voz de Deus, se eu não ouvir a voz de Deus, eu vou perder as minhas vitórias que Deus tem colocado para a minha vida. Quer falar alguma coisa? Então, irmãos, a palavra principal hoje, seja forte e corajoso. Durante seu caminho, seja forte e corajoso. Não desanime e não pare, pois o Deus, Ele tem um grande propósito na sua vida. E hoje não é à toa que o tema é inspirando homens com um propósito, né? Então, seja forte e seja corajoso. E Deus tem um propósito na sua vida. E creia nisso e medite na palavra. Busque alimento para você, para a sua alma. Temos que alimentar a nossa alma também. Precisamos alimentar a nossa alma. Porque quando nós subimos, nosso corpo ficará, mas a nossa alma irá subir.
E lá vamos encontrar, lá terá o juízo, e Deus irá falar conosco, Jesus irá falar conosco. Então, durante o tempo que nós estamos aqui, né, na terra, precisamos meditar, buscar a palavra do Senhor, precisamos nos fortalecer mais e mais a cada dia, e ser forte, porque é difícil, irmãos, é difícil caminhar a cada dia neste mundo que vem muita coisa do inimigo, que o inimigo vem, né, atacar contra a nossa vida, mas nós temos um Deus tão grande, tão maravilhoso, que Ele está conosco a cada dia, amém? Que Deus venha te abençoar cada vez mais, que essa palavra venha guardar no seu coração, que Deus venha te tornar uma peça principal na sua família, que você venha ser um referencial, venha ser uma pessoa totalmente diferente, o homem renovado, o homem totalmente diferente do que os outros pensam aí fora, que se você é uma peça principal para sua família, que Deus venha te abençoar, que Deus venha encher você de graça, de unção. Nós estamos no ano da esperança. Espere em Deus, tenha esperança em Deus, que Ele tem o melhor para a sua vida, Ele tem o melhor para o seu projeto, para o seu ministério, para a sua família e para o seu lar. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós estamos encerrando já, né, 1h e alguma coisa aí, mas queria deixar novamente esse texto para você, Josué 1, 7 e 8. Então, somente ser forte, corajoso, tenha cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te deu, não te desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Que o livro da lei não se aparte da sua boca, mas medita nela de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto está escrito nela, porque então terás felicidade e sucesso em todos os teus caminhos. Nós queremos felicidade, nós queremos sucesso, nós queremos prosperidade, nós queremos ser bem-sucedido na nossa vida, na nossa história. Sabe, esse é o propósito de Deus para cada um de nós termos sucesso, de nós sermos bem-sucedidos, de nós termos felicidade na nossa casa, na nossa vida, sabe, de nós sermos exemplos, de nós sermos líderes, de nós sermos bons ouvintes, sabe, de nós levarmos a nossa família até a presença do Senhor, sabe, de nós carregarmos o peso da nossa casa sobre nós. Por isso a Bíblia diz que o homem é o sacerdote do lar, sabe, nós somos o responsável pela nossa família, pelas coisas que Deus colocou sobre nós, para que nós possamos ser bem-sucedidos, possamos ter sucesso e chegar aonde nós queremos, precisamos ouvir a voz do Senhor. Então, que Deus nos abençoe e possa fazer com que esta palavra entre no seu coração, que você entenda, sabe, que Deus tem propósito para você. Deus tem propósito para você, e Ele quer fazer com que você chegue lá, alcance, e não pare no meio do caminho, como Acã parou e perdeu tudo o que ele conquistou na sua vida, na sua história. Que nós possamos ser o Josué, né, que nós vamos ouvir a voz de Deus e chegar até onde Deus preparou para que nós possamos estar chegando e estar ali no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, obrigado por estar conosco até aqui. Segunda-feira que vem, creio que será uma live aí de casais, onde vamos estar falando sobre casamento. Convidamos você também para estar conosco próxima segunda-feira. Quinta-feira, culto, 8h da noite aqui na igreja, domingo às 19h. Venha estar louvando ao Senhor conosco aqui no nome do Senhor Jesus. Bora para a gente encerrar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor, totalmente especial, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, desde já, Senhor, perdoa pelos nossos erros, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Nos lava com o Teu sangue, Senhor, nos purifica cada vez mais, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a caminhar cada vez mais na Tua presença, Senhor. Nos abençoa, nos enche da Tua presença, Pai, da Tua graça, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, abençoa cada um, Senhor, que assistiu, Senhor, esta live, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, capacitar cada um deles, Senhor, que o ministério deles venha crescer, que o nosso ministério venha cada vez mais, Senhor, frutificar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos torna, Senhor, cada vez mais, Senhor,
mais forte, Senhor, a cada dia, Senhor, nos fortalece, nos enche, Senhor, da Tua presença, Pai. É o que te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.